meu povo do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e espero aí, a interação hoje aqui com vocês, junto com a gente aqui, que a aula hoje está bem especial. Foi feita aí com muito carinho e a gente aqui está com vontade de dar aula, vontade aqui de aprender e espero que vocês também estejam aí nesse entusiasmo, nessa animação, certo? Eu sempre costumo dizer, que eu não ando sozinha, eu estou muito bem acompanhada aqui. Quando a gente está em equipe, em grupo, a gente fica muito mais fortalecido, O nosso aprendizado também fortalece. Hoje a gente conta aqui com a presença da querida Jéssica, fazendo a interpretação de Libras, garantindo a acessibilidade, que é fundamental que esse conhecimento chegue para todo mundo. Junto também aqui para nos assessorar, dar apoio por trás das câmeras, que vocês nem imaginam como é a correria aqui por trás das câmeras. A gente conta também com a parceria de Stephanie e Deivinho, que eu quero mandar um beijo bem grande, queridíssimos também, sempre aqui dá esse suporte, pra gente e faz com que essa aula chegue com uma qualidade belíssima aí para vocês, transmitindo aí pela TV Nova. E junto comigo hoje a gente tem uma convidada muito especial que já eu vou mostrá-la, certo? E eu quero dizer que eu adoro essa professora, viu? Vocês já devem ter visto ela por aqui em algumas aulas. Ela dá aula de ciências, acompanha aula de educação física também. É uma pessoa maravilhosa. E hoje, mais do que especial, a gente contar com a presença dela aqui, nessa reta final aí de ano letivo. Eu estou muito feliz com a presença aqui da professora Cláudia. E aí, professora Cláudia, dá as boas-vindas aí para o pessoal do nono ano. É isso aí, professora Vanessa, também adoro, professora. Então, é um prazer imenso, gente, estar aqui com vocês, sempre disponível para que vocês possam estar participando. Estou aqui no chat, então qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem colocar aí, tá certo? Que eu vou passar para a professora Vanessa e a gente ficar naquele bate-papo, não é isso, professora? Exatamente, a gente sabe, o quanto é importante a gente fazer esse bate-papo, esse diálogo, para que a gente possa realmente conseguir aprender, O aprendizado, ele nasce desse encontro, dessa troca com o outro, Quando a gente está sozinho, a gente não é muita coisa. Quando a gente está em grupo, quando a gente está com o outro, a gente realmente fica muito mais potente, Fica muito mais forte aí todo esse conhecimento. E já que a gente quer construir um horizonte de conhecimento, então vamos construir esse conhecimento aí em conjunto, certo? E eu estou muito feliz mesmo, viu? Contente aqui com a presença da professora Cláudia. E aí, se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, certo? Os QR Codes vão aparecer aí na sua telinha, como um toque de mágica, que você pode direcionar a câmera do seu celular, baixar o aplicativo do Educa Recife e interagir ao vivo aqui com a gente. Olha que bacana! A professora Cláudia já está ali, posta para tirar as dúvidas de vocês, ver os comentários, para que a gente possa aqui junto, e trabalhando essas dúvidas, falando aqui os comentários de vocês sobre a aula, certo? Mas se você não conseguir acompanhar essa aula ao vivo, ela é reprisada à tarde, certo? E você pode acessar também no canal do YouTube, do Educa Recife. Você vai ver essa aula e uma playlist das demais aulas, do nono ano lá. E aí é interessante no YouTube também que você pode rever essa aula quantas vezes você quiser, dar pausa, enfim. E também pode deixar comentários lá. Se surgir alguma dúvida, se quer deixar algum comentário, fazer trazer alguma questão, você coloca lá no comentário, que a gente vai ficar bem atento aos comentários de vocês. Bom, já dei as boas-vindas, A gente já fez aqui esse momento do acolhimento, então vamos embora para o tema da aula de hoje,
O tema da nossa aula hoje é Rio Capibaribe, conhecer para preservar. A gente, né, sabe que o dia 24 de novembro é celebrado aí o dia do Rio Capibaribe, né? É uma data muito importante para que a gente possa refletir, né, a importância desse rio para a nossa cidade, assim como para o nosso estado, né, gente? Então, a gente não ficar também restrito a uma única data, né? A gente sabe aí os problemas que assolam esse rio, né? O problema da poluição, a gente trabalha aqui nas aulas, tanto de geografia quanto de sustentabilidade, né? A poluição dos rios e o nosso rio Capibaribe, né? Pede socorro, né? Também sofre com esse problema, né? Do problema do lixo, né? Que a gente sempre trabalha aqui. Então, a gente vai chegar hoje, né, nessa aula para trazer alguns conhecimentos aqui, algumas informações desse rio, para que a gente possa ter um olhar mais sensível, né, para que a gente se conscientize a importância de preservá-lo, né, porque afinal de contas, esse rio é importante, né, na formação da nossa cidade, não só na questão ambiental, mas também histórica e cultural. Porque esse rio, professora Cláudia, ele inspirou várias pessoas, viu? Vários artistas aí, poetas, né? Exatamente. E aí, para começar a nossa aula, a gente já vai, né, falar desse rio inspiração, né? Então, vamos escutar aí um trechinho de uma música que eu acho que vocês conhecem, do Chico Science, né, famoso aí, que levou o nome da nossa cidade para o mundo, né, e também do nosso rio Capibaribe. Afinal de contas, né, se a gente pensa na cidade do Recife, já vem a imagem do rio Capibaribe, né, o rio ali atravessando e as pontes, né, aquela imagem bem bonita. É o nosso cartão postal, né, o rio Capibaribe. Então, vamos lá escutar um trechinho dessa música comigo. Será que foi? Não tá indo, né? A música. Vamos então ler aqui, né? A música é a seguinte: Recife, cidade do mangue, incrustada na lama dos manguezais, onde estão os homens caranguejos. Minha corda costuma sair de andada no meio das ruas e em cima das pontes, né? É uma música aí de Chico Science, como eu havia dito, né? Antene-se. Então, essa música, né, fala aí do rio Capibaribe, dos manguezais, o caranguejo, né? Então, retrata muito bem, né, uma fotografia aí da nossa cidade, desse rio, né, que é tão importante, que é inspirador, certo? E que inspirou muita gente, né, muitos artistas, poetas, escritores, né, que retratou esse rio. Certo? E aí a gente pode ver, né, uma imagem aí daquela área ali já próxima, né, do centro da cidade, né, já próxima ali chegando pelo lado do Recife Antigo, que a gente conhece, né, os casarios e o rio aí atravessando essa cidade, né, o quão importante e generoso esse rio é. E se eu falar para vocês que esse rio, né, corta vários municípios, né, ele não só tem importância aqui para a cidade do Recife, mas vários municípios, né, dependem desse rio. Né? Muita gente tira o seu sustento através do rio, né? As pessoas aí que trabalham com pesca, as marisqueiras mesmo, né? Muitas mulheres que trabalham aí com essa questão. Tudo isso, né, para vocês entenderem a importância, né, a relevância desse rio. Então vamos ver aqui, né? O rio Capibaribe é o símbolo da nossa cultura, né? Como eu estava falando, a gente vendo aí, né, nessa imagem um pescador, né, lançando aí a rede de pesca, e a gente vê muito esse cenário, né? Andando ali, fazendo um passeio pelas ruas do Recife, a gente encontra muito, né, essa fotografia, vamos dizer assim, né, de vários pescadores, né, lançando ali as redes para tirar o peixe, né, muitas vezes para se alimentar ou para, né, é uma fonte de renda também, para o seu sustento, né, de modo geral.
Mas, professora Cláudia, infelizmente esse rio, que é símbolo da nossa cultura, ele está bem poluído, né? Bem prejudicado e ele pede socorro. Porque eu, por exemplo, já vi, inclusive, um desses pescadores lançando essa rede e quando ele puxou, ao invés de vir peixe, foi plástico, garrafa PET, né? Se a gente observar, não precisa nem andar muito, né? Mas a gente encontrou um trechinho ali do rio pela cidade, a gente encontra garrafa PET, pneu, né? Sofá, cadeira, colchão. Então veja, gente, o quanto impacta, né, naquele ecossistema todo ali, na vida que tem ali, nesse corpo hídrico, né? E também impacta ao ser humano que depende do rio, certo? Doenças também, né, que pode trazer. E esse rio, no passado, né, se a gente fizer esse mergulho ao passado, vai ver que esse rio já foi usado até para cunho medicinal. Sim. Né? E hoje a gente tem medo de mergulhar nele porque pode, né, contrair uma doença. Então, infelizmente, quando a gente não cuida, né, dessa questão dos resíduos, né, quando a gente lança os nossos resíduos, né, ao céu aberto, isso pode ir até o rio, né? Essa questão de saneamento básico também, não é, professora? Da nascente até chegar aqui no Recife é uma extensão de mais ou menos uns 240 quilômetros. E aí ele vem banhando outras cidades. E eu estava observando numa aula outro dia que das cidades, são mais ou menos 42 cidades, 36 não possuem saneamento básico. Então isso quer dizer que os esgotos daquelas cidades, eles são colocados já no rio, não é? Apesar deles utilizarem muito para agricultura, não é, para pesca, mas aí quando chega aqui no Recife, ele já chega também bastante poluído. E a sua nascente, ela é bem interessante, porque no verão, se você for lá observar, você não vê, né? Porque realmente seca e ele vem pelo subsolo. É muito interessante, né? Nasce em Poção, Jataúba, não é, ali perto, que até eles lutam pela nascente, né? Interessante. Mas aí ele vem com os afluentes também, e aí ele vem sendo poluído já até chegar aqui. Então, é um alerta grande nessa questão aí de saneamento básico. Quantas doenças ele está trazendo também, e essas pessoas que dependem, né, da pesca aí, não é, professora? Então, isso aí a gente tem que estar um alerta. Apesar de toda a poluição daquele lixo, a gente vê também a questão de outras doenças que ele pode estar transmitindo também. Exatamente, né? A gente percebe não só a questão do impacto que pode causar, né, toda essa poluição para ali, né, a questão do meio ambiente, desse recurso natural que é tão importante, né? Mas também do ser humano, né? A gente também já conversou aqui em aulas, né, a importância também de reconhecer esse ser humano que depende desses rios, né, como a gente estava falando, do trabalho da pesca. E muitas dessas pessoas que fazem esse trabalho de pesca, né, de marisco, né, ostra, sururu, são mulheres, né? E a gente precisa reconhecer o trabalho dessas mulheres também, né, que estão aí nessa luta de reconhecimento e valorização do seu trabalho, né, que é importantíssimo. E se a gente não inclui essas mulheres, né, aí pescadoras que trabalham com essas atividades pesqueiras, a luta está incompleta, né? Então, é importante que a gente também traga esse debate aqui, né, para a gente conversar, refletir um pouquinho, certo? E a gente entender também que a nossa cidade do Recife, ela se desenvolve a partir do rio, né? Imagina quanto ia ser difícil se esse rio não existisse atravessando a nossa cidade, porque isso aí foi meio de transporte, né, para que chegasse mercadorias e tudo. E se você vê, né, o centro mesmo da cidade, ele perpassa todo o rio. Então, nossa cidade realmente, né, desenvolve-se a partir dos elementos aí desse rio, né? Então, na antiguidade ele era um rio navegável, né? Bem navegável, né, exatamente. A gente vai ver inclusive uma foto, né? Já, eu acho que a próxima, não, ainda não. Mas vamos embora, a gente vai ver uma foto aqui mostrando como era antigamente o rio, né? Uma pintura do século XIX e dos dias atuais, né?
Bom, mas como a gente estava falando, né, que esse rio é um rio inspiração, né, um rio que retrata, né, um símbolo da nossa cultura histórica, cultural, certo? Olha aí esses artistas, né, que retrataram esse rio. A gente vendo aí Manuel Bandeira, Chico Science, Josué de Castro também, importante figura aí que falou do rio, das questões sociais também que envolve, né, toda essa problemática aí, né, desse rio que está pedindo socorro, né, que está poluído, que já vem de algum tempo, né, não é de agora. Então, por isso esse alerta, né, para que a gente possa tomar cuidado. Assim como o nosso João Cabral de Melo Neto também, né, que retratou aí nos seus poemas, nos seus escritos, esse rio tão importante para a nossa cidade, certo? E aí, olha aí a imagem, né, que eu estava falando. À vista aí, a primeira imagem que vocês podem observar, percebam, né, as diferenças que existem, né, de uma imagem aí, à vista da Ponte Nova, né, no Recife, datada aí em volta de 1863 a 1865, certo? Do século XIX. E a outra imagem, uma imagem atual, né? Dos dias atuais aí, uma imagem vista de cima, né? Feita de um drone aí, e a gente observar as diferenças, né? A gente vê as peculiaridades. Aí essa imagem do século XIX mesmo, você vê a quantidade de embarcações que tem nesse rio, né? Como a professora Cláudia colocou, que serviu, né, aí para várias embarcações para que chegassem, né? Mercadorias e tudo. E a gente sabe, né, que Recife, logo quando se iniciou, né, no processo de formação da cidade, né, o processo aí de urbanização dessa cidade, antes de ser urbanizada, ela era uma colônia de pescadores. Então, por isso, né, o rio tem essa importância e se desenvolve, né, a cidade a partir dele. Então, a gente vê aí a quantidade de embarcações, né? Até as vestimentas, né, professora Cláudia? Bem diferenciada, né? Hoje em dia a gente não usa mais essas vestimentas todas. Pois é. E aí a gente vendo até o asfalto, né, que não existia. Veja aí, era chão batido, né, como se diz a história. Também a quantidade de edificações, né, de prédios que não tinha, né? Tinha os casarios ali atrás que a gente pode observar, mas a foto atual, né, que a gente pode ver ao lado, veja a quantidade, né, de prédios, de edificações aí em torno do rio, e isso também traz problemáticas, né, impactos a esse rio. Então, a gente também pode observar o trânsito aí, né, a quantidade de carros, o asfalto. A gente sabe que todo o processo de urbanização, ele vem, né, com uns problemas, uns desafios que a gente vai precisar enfrentar. Mas eu sou daquele time, viu, professora Cláudia, que eu acho que é possível a gente ter um progresso, né, a gente se desenvolver de forma responsável, onde o ser humano, né, junto com o meio ambiente, estejam ali vivendo equilibrados, em harmonia, né, porque muitas vezes a gente pensa nesse ser humano como o destruidor, né? O que faz esse progresso irresponsável. E estamos seguindo um pouquinho nessa linha. Mas é possível a gente, a partir do conhecimento, né? A partir das informações que vão chegando, a gente se sensibilizar pelas causas ambientais. Porque a gente está seguindo num caminho aí que não está muito legal, não. A gente está, né, esgotando, está ficando escasso os nossos recursos naturais. Então, por isso que a importância, né, da gente trabalhar a educação ambiental, da gente ter aulas de sustentabilidade aqui, né, ciências também que abordam. Está bem ligado. Exatamente, porque é importante a gente se sensibilizar, né? Conhecimento é poder. A gente sempre fala aqui essa questão. Quando a gente conhece, a gente pode, né, desbravar, a gente vê um universo de possibilidades. E, inclusive, uma delas é a gente tornar uma vida mais sustentável, né? Seguir caminhos mais sustentáveis, né? E aí ter essa responsabilidade ambiental. E também é um exercício da cidadania, né? Então vamos aqui, olha aí essa imagem também, né? Essas duas garotas aí
bem alegres, né, animadas, e a gente vai fazer aí um mergulho ao passado do Rio Capibaribe. Vamos entender aqui um pouquinho, né? Você sabia, vejam só, curiosidades aí sobre o rio, né? Era possível o contato primário com suas águas para uso medicinal? A gente comentou isso no início da aula, não foi? Olha só, o rio já foi, né, essa fonte aí de lugar que você poderia tomar um banho e ser utilizado para fins medicinais, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente corre até um risco de contrair doenças, né? Como a gente estava falando. As águas do Rio Capibaribe também eram utilizadas para práticas de lazer e esporte, né? A gente viu na foto anterior aí as duas garotas aí, né, empolgadas e tudo mais. E a gente sabe, né, que já teve essa prática de remo, né, do esporte. Ainda tem, né, o remo. Isso, o próprio clube do Náutico mesmo surgiu, né, através da questão aí dos remos, né. Então, veja que foi utilizado já para diversos fins, né. E também o rio testemunhou, vejam só, em tela cheia, um intenso tráfego de embarcações em seu leito. Foi o que a gente viu, né, naquela foto ali do século XIX, que tinham bastante navegações, bastante embarcações, né, melhor dizendo, e era utilizado, né, naquela época não existiam esses carros, né, as estradas também não tinha, né, como eu estava falando, o Recife era uma colônia de pescadores, então não tinha todo esse amparato que a gente encontra hoje na cidade, né, de já um aspecto urbanizado. Parecia uma coisa bem interiorana, né, bem mais ali bucólica assim, então o meio de transporte era através das embarcações e o rio auxiliava bastante nisso, né. E olha aí, a gente vai ver um breve histórico sobre o rio Capibaribe. O Capibaribe tem grande importância histórica e social na formação e no desenvolvimento de Pernambuco e da região nordeste do Brasil. Vejam só a importância desse rio, porque ele não só tem essa importância, né, de ser, né, um ambiente ali que traz, né, benefícios não só na questão natural, né, dos recursos naturais, do meio ambiente, mas é importante historicamente, socialmente, politicamente também, e não só para o estado de Pernambuco, assim como a região Nordeste como um todo, certo? Denominado de Rio Ponte, por ter sido, na época colonial, um significativo elo de ligação entre a cultura de cana-de-açúcar da zona da mata pernambucana e os currais do Agreste e do Sertão. Vejam só, né, que ele percorre aí quase o nosso estado todo, né? Então, da zona da mata ao Agreste, ao Sertão, certo? Então, veja que a relevância desse rio Capibaribe para o nosso estado e, melhor dizendo, para a região do Nordeste, né? Olha aí. E aí, outra curiosidade para a gente trabalhar aqui na aula de hoje. O rio Capibaribe, né, esse nome Capibaribe, vem da língua tupi e significa rio das capivaras ou dos porcos selvagens, né? A etimologia, né, da palavra aí vem justamente desse significado, né? Capibaribe é o rio das capivaras, onde se encontravam bastante desses animais, né? No rio, e hoje em dia, infelizmente, por conta dessa degradação, né, por conta de toda a poluição que o rio sofre, a gente cada vez mais raro, né, a gente encontrar. Às vezes você encontra um ali, outra acolá. Eu acho lindo a capivara, mas infelizmente cada vez mais ficando extinta, né? Porque o animal ele vai procurar outro habitat, né? Se ali não tem alimento, né? Tá um ambiente poluído, aí ele vai ou morre ou vai procurar outro habitat. Então, infelizmente, né,
a gente acaba sendo um problema em cadeia, né? E a questão da vegetação também, né? Isso também. Que ela está ficando escassa, né? Exato. E aí a questão do mangue mesmo, a degradação do mangue, para ele novamente nascer é muito difícil, né? É uma vegetação que é difícil, então está tendo uma agressão também aos manguezais. Exatamente, né? Veja o impacto que causa esse problema aí, né? O problema do lixo, o problema da poluição, certo? Olha aí, algumas características do rio, né? Ele nasce na Serra do Jacarará, certo? Como é? Entre Poção e Jataúba. Isso. O seu curso tem cerca de 250 quilômetros. Olha quanto extenso ele é. E banha 42 municípios pernambucanos. Olha aí o que a professora Cláudia trouxe no início da aula para a gente, né? Veja quantos municípios são beneficiados pelo rio, né? Veja a importância. E aí a gente chega a esse problemão, né? Essa imagem aí, infelizmente, é uma imagem que a gente vê diariamente o rio, né, sofrendo com tudo isso aí que vocês podem observar na imagem, né? A poluição do rio Capibaribe, né? O rio encontra-se hoje bastante degradado pelo assoreamento e pela poluição de dejetos de matadouros, lixões, bem como devido a esgotos urbanos e industriais, né? A gente também comentou isso anteriormente aqui na aula, né? Essa questão do lançamento de esgoto ali a céu aberto, isso impacta, provoca doença, polui o rio, impacta aí a vida que existe, né, nesse rio, e tantas problemáticas que causam, né? Porque, por exemplo, a gente tem esse rio que atravessa a nossa cidade. Que maravilhoso ia ser se a gente tivesse transporte fluviais, né? E até isso impacta, né? Se a gente não cuida do rio, impacta também para a gente transitar aí. Hoje tem até uns passeios, né, de catamarã e tudo mais, mas poderia ser mais utilizado, né? E até melhoraria essa questão da mobilidade urbana, Sim, que a gente sofre tanto, né? nesse trânsito. Exatamente, com o trânsito e tudo mais. Então, é essa reflexão que a gente quer trazer hoje, né? E aí eu trago, vejam só, essa figura aí do tubarão-ratão. É um memezinho, né, que tem na internet. E aí eu trago essa imagem, vejam só, em tela cheia. Será que vocês sabem, conhecem esse lugarzinho aí? Fica na Foz. Aí, olha, o encontro do rio com o mar. E aí, que lugar é esse? Eu gosto, viu, desse lugar aí, inclusive tem umas piscininhas aí, maravilhosa para banho, viu, para quem gosta de praia. Olha só, que lugar é esse famoso, a Brasília Teimosa, o Buraco da Véia, né, o famoso Buraco da Véia. Então, a Brasília Teimosa, né, é uma comunidade pesqueira, olha só, né, vejam uma característica aí forte da Brasília Teimosa que precisa do rio para essa atividade pesqueira. E é localizada entre a foz do rio Capibaribe e o mar, certo? É ali onde há o encontro do rio com o mar, ok? E aí enfrenta sérios transtornos relacionados ao lixo. Impacta isso na pesca e no dia a dia dos moradores, né? Porque você conviver aí com um ambiente poluído impacta bastante na vida de quem mora nessa região, certo? E aí vamos fazer, né, uma reflexão aqui para vocês, para que vocês possam refletir aí com seus professores, na sua escola, certo? Para onde vai o seu lixo? Você já pensou nisso? Procurem aí conversar, refletir sobre a importância, né, da gente cuidar desses nossos resíduos, né? Hoje é um dos mais problemáticos, né? Problemáticas situações que a gente enfrenta, principalmente nas áreas urbanas, né? Que é o problema dos resíduos sólidos. Então, converse aí na sua comunidade, né? Na sua escola, estimula a coleta seletiva de repente, né? Que é o primeiro passo para a reciclagem, né? Para a gente reutilizar. Então, façam essa reflexão aí,
e comenta lá no YouTube, deixa nos comentários que a gente vai ficar bem feliz o que é que saiu aí dessas reflexões, certo? Com os seus professores também em sala de aula é super importante esse debate, essa discussão, certo? A gente já está chegando ao fim dessa aula, professora Cláudia. Eita. É isso, professora Vanessa. O professor Ricardinho comentou aqui com a aula maravilha, professor de matemática, então já ele deve estar chegando por aqui, viu, professora? Pois é, professor Ricardinho é show, poxa. Ele já está aqui pronto para entrar também e vocês acompanharem aí a aula de matemática maravilhosa. Minha gente, vou ficando por aqui. Beijo bem grande. Obrigada, Jéssica. Obrigada aí, Stephanie e Devinho. Até a próxima aula. Tchau, tchau.